Então tá, minha gente, vamos começar aqui com uma oração. Quem quiser e puder orar conosco, feche seus olhos, abra o seu coração. Querido e amado Deus, soberano Pai, nós entramos em oração em Tua presença, colocando as nossas vidas diante de Ti, de todos aqueles que estão aqui ao vivo neste momento, mas aqueles que a mensagem também vai alcançar em qualquer outro momento da nossa história. Que seja, Senhor, edificante, que seja, Senhor, para aperfeiçoamento, que seja para conhecimento da verdade e para o Teu louvor, ó Pai. A Tua palavra que fale ao nosso coração, nos dá a Tua direção, meu Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Olha, começando o texto, vou usar aqui a mesma base do que nós vimos aqui na primeira mensagem, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Se você tiver aí Bíblia, papel, caneta, quiser anotar, tem aqueles que gostam de fazer anotação também direto ali na Bíblia, fiquem bem à vontade. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então essa aqui é a palavra que Deus me deu para este propósito. Eu quero comentar sobre ela rapidamente. Nós já vimos a mensagem na última, com maior profundidade. Então, Deus ele procura pessoas que ele possa confiar. E eu pergunto para você, ele tem conseguido encontrar em você um coração fiel? Um coração que ele possa confiar? Confiar o quê? Pensa numa riqueza. Imagine você que alguém é muito rico, alguém milionário, bilionário, trilionário, chega para você e diz, olha, eu vou confiar uma parte do meu tesouro nas tuas mãos. Isso nos lembra a parábola dos talentos, não é mesmo? Pois bem, é o que o Senhor Deus ele fala. Ele confia em nossas mãos, nós somos os despenseiros de Deus, dos mistérios de Deus, daquilo que é mais precioso, daquilo que tem maior valor, que é o poder dele, a palavra dele em nossos corações. Então imagine que Deus olhou para mim, Deus olhou para você e confiou algo precioso, algo de muito valor. O que você vai fazer com isso? Vai se deslumbrar, vai se achar o tal porque eu fui abençoado. Sabe que muitas pessoas se deslumbram quando Deus confia algo na mão deles e esquece que são apenas instrumentos de Deus? Pois é. A gente precisa tomar um cuidado porque nós estamos vivendo numa época em que os homens eles estão procurando muitos, não vou generalizar, mas infelizmente isso é uma coisa que tem se multiplicado, tem proliferado dentro das igrejas. O egocentrismo, a idolatria ao homem, ao status, a posição de líder. Sabe que isso aí tem enchido os corações de muitas pessoas, pessoas que foram um dia usadas por Deus com algum dom, com algum talento, sabe, com uma habilidade. Deus presenteou a pessoa com algo especial e era para ser para a glória de Deus, mas as pessoas estão pegando para a glória deles, se autopromovendo. Sabe que isso é uma coisa que entristece o Espírito Santo. Isso machuca o coração de Deus, porque Deus confiou algo precioso, a palavra dele, os dons na vida de algumas pessoas. E o que elas têm feito? Volto a dizer, não podemos generalizar. Glória a Deus, encontramos muitos que são realmente humildes, seguindo ali a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou e não se autopromovendo às custas de Deus. Mas, por um outro lado, nós encontramos muitos também que hoje, infelizmente, tentam se promover às custas de Deus. Querem ser o destaque, a foto estampada às vezes justamente para chamar a atenção, dizendo que essa pessoa é iluminada por Deus. Aquilo que eu disse outro dia, aqueles anúncios, o grande homem de Deus deveria ser o homem do grandioso Deus e não o grande homem de Deus.
Mas, pastor, Deus não nos torna grandes? Sim, mas Ele é maior. A glória, a honra tem que ser dado para Ele. Então, o que esses versículos eles estão falando aqui? Que Deus ele procura pessoas que sejam fiéis a Ele, que reconheçam Ele em tudo. E sendo instrumentos de Deus, continue a proclamar a palavra. O versículo 5, né? O versículo 3 e 4, Paulo ele fala que a respeito dele ninguém deveria julgá-lo e nem ele mesmo se julgava, né? No sentido de ficarem apontando o dedo, porque infelizmente tem isso muito. Aqui no versículo 5 ele diz assim, ó: portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Sabe que muitas situações que acontecem conosco, a gente às vezes não entende no primeiro momento. Mas à medida que a gente vai buscando pela palavra de Deus, a visão vai se ampliando, a gente vai chegando ao conhecimento da verdade. E a gente vai se deparando também com muitas situações que entristecem o nosso coração. E aí a gente precisa ter uma atitude. Eu comentei na primeira parte, na primeira mensagem, né, o início da minha caminhada espiritual, quando lá em 92 eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Senhor. E eu fui batizado nas águas no dia 29 de fevereiro de 92. E isso foi em fevereiro. Em março, no primeiro culto de Santa Ceia, eu fui batizado com o Espírito Santo. E depois, por algum tempo ali, né, orando em línguas, buscando edificação, buscando crescimento, eu não lembro quem foi, né, se foi o meu pastor ou se foi algum pastor convidado que trouxe uma mensagem e eu não entendi direito, a culpa foi minha. E esse pastor pregou, trouxe a mensagem que falou sobre o pecado que não tem perdão. Você já ouviu falar dele? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu ainda jovem pela idade, imaturo, inexperiente na parte espiritual, estava começando a minha caminhada espiritual. Você sabe que o diabo, ele tende a confundir a mente de muitos cristãos. E se você é uma pessoa que ainda não entende a palavra de Deus e, na verdade, nós tem muita coisa que a gente não entende, a gente vai tá entendendo, está aprendendo. Então, assim, cuidado para não ser confundido. Porque o diabo, uma das coisas que ele fez lá com o Senhor Jesus, ele tentou confundir o Senhor com a própria palavra. Então a gente precisa vigiar, porque a área onde o inimigo muito atua é na mente do ser humano. E aconteceu comigo, porque eu ouvindo a palavra e com aquele temor no coração, sabe aquele primeiro amor de não querer errar, de querer viver a verdade, a palavra de Deus, e eu não entendi aquela mensagem. E por não ter tido uma orientação a respeito do batismo com o Espírito Santo, do dom de variedade de línguas, então eu comecei a me punir, a me culpar. Será que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Porque uma coisa que eu não queria era ficar fora do céu. Eu não sei qual é o seu plano, o seu foco, o seu objetivo, mas eu digo assim, ó, o meu é chegar lá na glória com o Senhor. Então, aqui na Terra a gente faz muitos planos, tem muitas coisas que a gente quer, sonhos que a gente quer alcançar, a gente traça um objetivo de vida, mas eu vou falar a verdade. Não faz sentido na vida de ninguém se o foco não for viver a eternidade com Deus. Porque o período aqui na Terra ele é muito rápido. Gente, eu estou observando, as rugas estão aparecendo. Gente, a idade está chegando, é natural da vida do ser humano, e aí a gente já começa, sabe, entrar no segundo tempo, né? E temos muito chão pela frente, eu creio, e glorifico a Deus por cada dia que o Senhor tem nos dado, mas a verdade a gente entra já numa parte que já é na contagem regressiva, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para viver o melhor de Deus, amém? Mas então, na caminhada espiritual, a gente passa por esses perrengues, às vezes, por não entender certas mensagens, certas coisas que acontecem. E pela minha imaturidade, então, na época, eu me calei, eu me travei.
eu fiquei cerca de 13 anos sem orar em outras línguas. E a palavra de Deus aqui na primeira carta aos Coríntios fala que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Inclusive, na segunda-feira ali no meu devocional eu comentei. Hoje eu fiz a caminhada, irmãos, mas eu acabei não fazendo postagem, né? E me perdoe por ter falhado nesse ponto, mas amanhã quero, em nome de Jesus, né, trazer essa mensagem que eu fiz a caminhada, eu tinha outros compromissos, eu não deu tempo ali naquele momento, eu gosto de fazer logo após ali, enfim. Mas na segunda-feira eu falei sobre 1 Coríntios 13:1, quando fala ali, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que tine, um sino que tine, como um metal que soa, né? Então, se a gente não tem o amor de Deus e só orar em línguas, gente, sabe, vai edificar, mas a gente precisa ter a prática, né? E volto a falar, estou contando a minha história. Como eu disse, não é para me gloriar disso, nada disso, bem pelo contrário. Estou falando até das minhas fraquezas, dos meus erros, espero ajudar alguém com isso, porque as experiências que a gente tem e aquilo que eu falei para quem chegou agora há pouco, né, que eu falei no início da mensagem, a gente aprende muito com os nossos erros. E quando a gente pode auxiliar, ajudar alguém, isso com certeza vai ser gratificante. Então Deus permite às vezes acontecer algumas coisas na nossa vida para nos aperfeiçoar e para a gente ajudar outras pessoas. E isso aconteceu comigo. Então eu parei simplesmente de orar em outras línguas por eu não ter uma instrução daquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a me culpar, pensar que era uma coisa da minha cabeça, porque quando eu orava em línguas eu não ouvia uma voz do além, não era, sabe? Então não tinha uma instrução, era simplesmente o dom operando em mim, mas eu não tinha uma instrução sobre isso, então eu me travei, porque eu fiquei pensando, eu não quero pecar contra o Espírito Santo, eu não quero ficar fora do céu. Como eu falei, é o objetivo maior que a gente precisa ter, é esse, gente. Tu pode ter vários objetivos, mas se o teu foco não for estar na eternidade com Deus, me perdoe, mas você está perdendo teu tempo aqui nesse mundo. A verdade é essa, gente, porque tudo passa muito depressa, mas um dia a gente vai estar lá na glória e que seja o objetivo de todos. Então, eu me travei, não orava mais em línguas e fiquei, né, por um bom período até o ano de 2005, né? Aí sim, aí eu tive instrução através de uma mensagem, pregador que eu ouvi, e ali, olha, diante de Deus, irmãos, né? Então, de 92, né, até 2005, são 13 anos. Então ali me renovei na presença de Deus, orei em outras línguas e a partir dali meu ministério começou também a andar. Então aí entra a questão daquilo que Deus tinha para mim e que eu fui o responsável, eu fui o culpado, não vou botar as culpas em ninguém. A gente precisa assumir os nossos erros e isso é nobre quando alguém reconhece, né, que errou e procura corrigir. Então foi o que eu fiz. E quando eu comecei a orar em línguas, aí entra a outra parte da minha história. Porque a partir dali, já cheio do Espírito Santo, buscando crescimento, né? E naquela pureza do coração, então eu fui confirmado, né? Já tinha recebido lá em 2003 o convite para o ministério, início de 2004, né? 2003, 2004 por ali, eu não recordo exatamente, nesse ponto que eu não cheguei a anotar, né? Questão de datas, né? Enfim, mas uma hora dessa até posso conseguir ir lá com o pessoal onde eu fazia os cultos, quem sabe eles me ajudam nessa tarefa, que é da família mesmo. E aí, então, em 2005, fui chamado para o ministério e comecei em tempo integral a partir de 2006. E aí, onde entra também, que faz parte da história, lembra que eu falei aqui semana passada da guerreira, né? Essa Bíblia aqui, meus irmãos, ela me acompanha já desde 2003. E aí eu tenho aqui anotado, um tipo de um diário que eu anotei na parte, virando a capa dela aqui, né? Quando eu comecei, né, assumindo os trabalhos, né, das cidades que eu passei. Como através das redes sociais a gente vai longe, eu vou citar aqui algumas cidades e por onde eu passei, né? Então, por datas, né? Em janeiro, dia 7 de janeiro de 2005, então foi quando eu ingressei no novo ministério. E inclusive,
meus irmãos, né? Uma coisa importante na nossa vida é sempre ter uma palavra, ter uma direção. E, e quando nós nos desligamos, né? Eu digo nós, eu e minha esposa, nós nos desligamos do primeiro ministério onde nós aceitamos a Cristo, onde ali nós começamos a caminhada espiritual, onde eu tive a confirmação do meu chamado e tudo mais. Porque até isso eu quero esclarecer para você. Quem dá o chamado não é o pastor, não é a igreja, não é o ministério, é Deus. E quando uma pessoa tem um chamado, ela responde, vai responder para quem? Para Deus. Obviamente, a pessoa está dentro de uma congregação, ela está dentro de uma igreja, ela precisa estar alinhada ao trabalho, à visão daquele ministério. Então, em dezembro de 2003, nós nos desligamos, né, daquele primeiro ministério. Questões, eu não vou aqui, questão de comentar, né, o porquê, mas digo assim para vocês, como uma palavra, né? E é curiosa essa palavra, que está em Romanos. Para muitos aí é conhecida essa palavra. Deixa eu achar ela aqui, ó. Romanos 11, 16. E isso para mim foi muito forte. Diz assim, ó: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Inclusive, esse é o versículo, né, que é a base, né, da inauguração desse ministério, Congregação Raiz, né? Se a raiz é santa, os ramos são. E sabe que, não vou entrar em detalhes aqui, mas esse versículo, esse texto me abriu os olhos, e aí nós decidimos nos ligar do primeiro ministério. Eu fiquei 2 semanas, irmãos, sem congregar igreja nenhuma. Fiquei 2 semanas. E nesse período eu lembro, eu trabalhava numa loja e um dia eu cheguei em casa de tardezinha, né? Era verão ali, e as minhas filhas estavam brincando, eram crianças, estavam brincando no pátio de casa, e me veio algo no coração, assim. Eu falo isso porque eu não pensei em mim naquele momento, eu pensei mais nelas do que em mim. E eu disse assim, qual é o futuro que eu vou deixar, o legado, o ensinamento para os meus filhos? Na época nós não tínhamos o Kiss ainda, tínhamos as nossas filhas, a Ana Júlia e a Juliana, e aí eu olhei para elas assim e me veio aquilo no coração. O mundo do jeito que está, misericórdia, sem Jesus não dá para viver. Para quem já foi iluminado, chega a essa conclusão, você não concorda comigo? Então eu fiquei 2 semanas sem igreja nenhuma, eu digo, meu Deus, eu preciso ir a um lugar. Eu trabalhava num local que tinha conhecimento de vários pastores, de vários ministérios, e na época eu orei a Deus e Deus me direcionou então para um ministério. E nós começamos. Então dia 7 de janeiro, foi 2005, que nós começamos lá nesse ministério. E ali dentro desse ministério então, né, nós recebemos ali a confirmação, fomos levantados dentro do ministério no chamado, e aí sim, aí caímos de cabeça, né? E fomos, né, servindo a Deus, vou falar assim para vocês, com o coração voltado para isso. E a partir dali, então, nós mudamos de cidade. A primeira cidade que nós nos mudamos foi para a cidade de Cachoeirinha. E ali, né, o primeiro culto que eu participei lá foi em novembro de 2005, mas aí em 27 de janeiro de 2006 nós nos mudamos. Final de janeiro de 2006 foi quando eu comecei de tempo integral, então, me dedicando na obra de Deus. Me desliguei do trabalho do mundo secular e aí, né, somente dentro do ministério. Isso foi dia 27 de janeiro de 2006. Dia 6 de agosto de 2006, nós nos mudamos para Santa Cruz do Sul e lá nós ficamos no período de 5 anos, né, de 2006 até 2011. E nesse período lá, né, sendo instruído, né, recebendo ali orientação, tudo mais, estudando a palavra, nos preparando. E dia 6 de agosto, né, de 2006 foi que nós fomos para lá. E dia 26 de fevereiro de 2007 foi quando eu comecei o trabalho, né, meu trabalho ministerial, né, minha primeira igreja que eu dirigi foi na cidade de Rio Pardo, 26 de fevereiro de 2007.
E depois, no mês de setembro, dia 13 de setembro de 2007, fomos para Vera Cruz. Em Vera Cruz fiquei 3 anos lá, né? Nesse período nós começamos o grupo de jovens lá, mês de setembro também, de 2009. Nesse período começamos o trabalho na cidade de Candelária. Dia 15 de novembro, agora dia 15, faz aniversário lá o trabalho, né? 15 de novembro de 2009. Então isso aqui tudo está anotadinho aqui na minha Bíblia, irmãos, né? Nossa trajetória e de tudo mais. Aí depois os últimos cultos que eu fiz em Vera Cruz e Candelária, dia 20 de 6 de 2010. E depois, dia 4 de abril de 2011, eu assumi a igreja de Osório. Quando nós fomos para a cidade de Osório, nos mudamos para lá. Então eu fiquei, né? Por 5 anos nós ficamos ali em Santa Cruz do Sul. Muitas amizades, muitos irmãos, muitos conhecidos. E com certeza, né? Deixamos ali também a palavra de Deus, ministramos aos corações de muitos e sempre com aquela a fé, sabe, voltada para Deus. Enfrentamos muitas lutas. Meu Deus, olha, gente, lutas assim, ó, sobre-humanas, inclusive, né? E foi um período muito difícil, né, também da nossa vida ministerial, perseguições e tudo mais que aconteceu. E tem aquelas coisas que a gente foi ensinado assim, tudo é o diabo. Tá amarrado esse diabo, esse demônio. E depois a gente descobre que nem tudo é o diabo, é o homem. Bah, aí dói. Eu digo para vocês assim, ó, porque você já tem por natureza, né, o adversário que é o diabo. Agora, quando você descobre que não era o diabo, que era o homem, misericórdia. Mas cada um trate com Deus, né? Cada um vai ser responsável pelos seus atos e vai responder diante de Deus. E depois de Osório, né, aí nós fomos para a cidade de São Gabriel, dia 1º de maio de 2013, Dia do Trabalhador, né, para São Gabriel. E depois, dia 13 de dezembro de 2014, aí vim para a cidade de Camaquã. Aqui em Camaquã, por 3 anos, né, nós ficamos aqui. E depois fomos para Rio Grande, dia 10 de fevereiro de 2018. Né? Aí fomos para Rio Grande. E depois, por fim, lá ficamos 7 anos, né? Dia 5 de maio de 2024. Aí nós fomos para a cidade de Dom Pedrito, né? Ainda pelo outro ministério. E aí começa a história da Congregação Raiz. Eita glória, né, irmãos? Então, quem está acompanhando aí, eu fiz aqui um retrô, né? Trazendo um pouco a memória da nossa trajetória espiritual, da nossa caminhada, porque eu acredito assim, é importante a gente lembrar de tudo, de todos os acontecimentos, até para a gente, como eu disse, poder ajudar, né? E o propósito é esclarecer alguns fatos também, muitas coisas que a gente acabou vamos dizer assim, guardando, né? Porque é importante que as pessoas tenham o conhecimento. Nós temos aí vários membros que estão congregando conosco, saber de onde surgiu a Congregação Raiz, como é que foi o início desse ministério. E aí nós chegamos no mês de setembro de 2024, que agora nós completamos aí 1 ano da Congregação Raiz. E nesse período, gente, olha, finalzinho de setembro foi tenso, meus irmãos, foi tenso. Sabe que, até vou buscar aqui no calendário, para lembrar a data, né? Deixa eu ver aqui. Setembro, isso, olha só. Dia 23, né? Dia 23. Naquela noite do dia 23, né, nós fomos desligados, né, do ministério que nós estávamos ali. E como eu sempre falei, não pensava nisso, mas tinha uma curiosidade, meus irmãos. Né? Quero falar também aqui sobre a palavra, porque em cada cidade que eu cheguei, eu sempre pedi para Deus uma palavra. Só que eu cometi um erro, eu não anotei todas. Eu só anotei a partir de
João, onde que? De São Gabriel, né? São Gabriel Deus me deu. Dos outros eu acabei não anotando. Mas para cada cidade que eu fui, eu sempre pedi para Deus uma direção, uma palavra, né? Para aquela cidade, para aquele povo, para aquela situação. E através do meu ministério, obviamente. Em São Gabriel foi Isaías 51, versículos 1 e 2, depois do versículo 16. Aqui em Camaquã, na época, foi 1 Coríntios 3, 21. Olha, tá pertinho aqui. Até vou ler. Não sei o que está escrito. Primeira Coríntios 3, 21. Porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. É isso. Está anotado aqui. E depois também em Rio Grande, Colossenses 1, 24. E aí entra Dom Pedrito. Qual foi a palavra que Deus me deu quando eu fui para Dom Pedrito? Porque na época, meus irmãos, eu precisava, uma coisa que eu sempre dizia assim comigo, né? Eu não vou escolher a cidade para onde que eu vou. Eu quero, né, que a minha liderança, então, né, direcione, diga para onde que vou. Então eu tinha isso sempre comigo, né? E eu comecei a perceber assim, né, que era a instrução que a gente dizia, não, porque a liderança ela é dirigida por Deus. Então eles te direcionam, eles escolhem para onde é que tu vai e tudo mais. Tudo bem. Só que o que aconteceu, eu comecei a perceber, né? De então alguns que pediram para ir para certas cidades e foi concedido. E aquilo começou a mexer no meu coração. E uma das coisas que eu queria na época, né, questão de estar perto da família, também vir para a cidade de São Lourenço. E eu pedi, né, e aí o que aconteceu? Me mandaram para Dom Pedrito. Mas eu entendi, né, obviamente, que ali tudo tinha um propósito de Deus, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a questão é justamente essa: você ama a Deus? Né? Então, fique em paz, né? E tal. Então, como eu aprendi, né? Então, sem questionar, né? Vamos lá. E chegando lá, então, os olhos se abriram para muitas coisas. E aí, a palavra que Deus me deu. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, nesse ponto aqui, quem estava lá lembra, quando eu cheguei, eu falei desse texto, né, expliquei, explanei, segundo o entendimento que eu tive no primeiro momento, mas depois eu cheguei numa outra conclusão. E aí que está o ponto, né, irmãos? Foi quando eu percebi assim que era hora de me desligar do ministério, porque foi a mesma palavra que Deus me deu também quando me desliguei do outro ministério. E aí eu busquei em Deus uma resposta. Procurei falar com as lideranças e entendi, né, assim que justamente era a resposta de Deus, porque se encaixava perfeitamente na palavra. E fui nas instâncias, até a última instância, então recebi, né, a confirmação. E em paz me desliguei, para a glória de Deus, né? Sempre procurei manter um bom relacionamento, embora muitos me excluíram e simplesmente se desligaram, né? De um dia para o outro, meu Facebook abriu 1.500 vagas de amigos que já estava lotado, não cabia mais. E depois eu fui vendo, porque esse era um dos ensinamentos. Se você não está no nosso ministério, então você é excluído. E simplesmente assim. E é uma das coisas que eu vejo, né, irmãos, que a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela nos ensina a conviver com irmãos, independente de placa de igreja, independente de ministério, né? Você tem a palavra de Deus, lá no céu vai ter placa de igreja? Não vai. Então, uma coisa que eu sempre aprendi isso, né? Então, hoje, graças a Deus, com paz no coração, nós temos esse ministério. E assim começou, né? E naquele dia 23 de setembro de 2024, foi quando então, né, pelo meu posicionamento de tentar mudar algumas questões, alguns pontos que eu via que não
não batia ali com a palavra e tudo mais, então simplesmente acharam por melhor, né, vamos dizer assim, me cortar, e aí a gente acabou se desligando, porque nesse momento, né, até me chamando por tabelinha de infiel e tudo mais, e sem poder comprovar nada disso, fazendo auditoria, não encontraram nada, bem pelo contrário, né? Até louvo a Deus, porque graças a Deus eu posso dizer para vocês assim, ó, mão limpa, coração puro. É isso que a palavra de Deus diz. E nos desligamos então, e naquele dia, no dia 24 de setembro de 2024, era o dia que nós estaríamos vindo, né, em viagem, e Deus nos deu um grande livramento naquele dia, porque foi um dia de um grande temporal que deu e apanhou aqui a cidade de Camaquã. Foi aquele tal da, como é que uma bomba que deu aqui de chuva muito forte, um estrago muito grande. Não chegou a ser um tornado que aconteceu lá, agora a gente viu naquela cidade lá do Paraná, né? Mas aqui aconteceu, e era o dia que nós estaríamos vindo para cá. Então Deus nos deu o livramento, e naquela noite nós encontramos alguns irmãos que a gente sempre queria poder conversar com muitos irmãos, tomar um chimarrão e tal, e a gente sempre era orientado não, né? Porque o pastor não pode ter vínculo com os irmãos, não pode ter aquela amizade, né? E hoje a gente vê totalmente diferente. Como é bom você ter amigos, como é bom você poder sentar, conversar com irmãos, sabe? Porque descer do pedestal é uma coisa que eu nunca simpatizei, esse negócio, sabe? De o pastor, aquela coisa, sabe? Tem que esticar o tapete vermelho, puxar a cadeira para sentar, abrir a porta, sabe? Para que tudo isso? Não tem necessidade, né? Então, e isso eu digo para vocês, não é para me aparecer, não é nada disso, né? Mas simplesmente da vida que a gente tem, né? Porque a gente é isso. E eu sempre falei, né? Então, naquela noite a gente teve uma conversa com alguns irmãos, e aí agora eu vou deixar para a próxima mensagem como se deu, né? O começo da congregação Raiz. Amém, meus irmãos? Então, por hoje, tá bom que com essa palavra, né? Se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E é isso que a gente tem procurado ser, buscando sempre a palavra de Deus. Eu não vou dizer para você que eu sou perfeito, porque misericórdia. Nós temos tantos erros, cometemos tantas falhas, mas uma coisa eu digo para vocês, eu não tenho problema de reconhecer quando eu cometo um erro, de procurar corrigir. E esse é o ponto, meus irmãos, esse é o ponto. A pior coisa é quando a pessoa enxerga o erro e ela não quer assumir. E isso eu vou dizer para você, me dá nos nervos. E eu não concordo, eu não posso concordar, sabe? Com você dizendo para a pessoa, e esse ponto aqui, mas é assim, a gente é mandado. Não existe isso, gente. Se lhe mandarem fazer uma coisa errada, uma coisa que a gente ouve às vezes até na área militar, como é que é? Ordem absurda, não se obedece, não se cumpre, né? Então por que vai fazer uma coisa que não está na palavra de Deus? E sabe o que é pior de tudo? É ainda quando usam a palavra de Deus para dizer que é Deus que está mandando, que aquilo ali está agradando a Deus, está servindo a Deus. E esse é um ponto importante, meus irmãos. Quando a pessoa ela é manipulada, quando ela é usada, sabe, dizendo ali que aquilo é para serviço de Deus, e depois você descobre que era para os homens, porque olhavam para você e vinha a simplicidade no seu coração, o temor a Deus pelas coisas de Deus. Então quando chegava alguém e dizia, olha, isso aqui é para Deus, e aí você vai lá e faz, e depois você descobre que não era, misericórdia. Mas eu tenho paz no meu coração, porque Deus sabe o que eu sempre procurei fazer, e eu procuro fazer para Ele, e é para a glória dEle. Amém? Então é esse recado que eu queria deixar no coração de cada um, que Deus possa olhar, que cada dispenseiro seja achado fiel, porque aí sim, aí você pode deitar sua cabeça no travesseiro, dormir, ter um sono de paz, porque não houve maldade no seu coração, porque não houve segundas intenções. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Vou encerrar aqui. Quero agradecer por todos aqui já. Vamos fazer oração, depois eu vou ler aqui também os nomes. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Pai, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos por esta mensagem, por esta orientação, pelo ensinamento, por tudo que o Senhor tem nos dado
o entendimento, aberto os nossos olhos, o entendimento e a tua palavra com temor no nosso coração, que a gente nunca esqueça disso. E que cada um de nós seja, Deus, achado fiel diante de ti, ó Pai. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é o que a tua palavra nos ensina. E assim que possamos ter o coração, Deus, voltado para ti, com temor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos.